aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 88 de 2015, oriunda da proposta de emenda à Constituição número 457 de 2005, número 42 de 2003, no Senado Federal, que altera o artigo 40 da Constituição Federal relativamente ao limite de idade para aposentadoria compulsória do servidor público em geral e acrescenta dispositivos ao ato das disposições constitucionais transitórias. Eu, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, e o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Valdir Maranhão, já compomos a mesa. Eu tenho a honra e a satisfação de convidar para compor a mesa o excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, honra muito grande. Obrigado. Convido para compor a mesa o excelentíssimo presidente do Tribunal Superior de Justiça, ministro Francisco Falcão. Convido para compor a mesa o excelentíssimo ministro presidente do Superior Tribunal Militar, tenente brigadeiro do ar, William Oliveira Barros. Convido para compor a mesa o excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedras. E convido para compor a mesa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as majestades
Senador Walter Pinheiro, pela ordem eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, é uma questão de ordem que entristece a todos nós. Nós recebemos o comunicado agora há pouco do falecimento do ex-senador, ex-ministro de Estado, um homem que teve um papel importante na política, inclusive energética brasileira, o baiano Rodolfo Tourinho, que nos deixa, e, portanto, um momento de muita dor para a família. Nós transmitimos através desse comunicado aqui, realmente agora em Deus o conforto, e efetivamente a Bahia, o Brasil, nós perdemos uma grande contribuição. Mas fica a história, inclusive, que esse baiano deixou o seu legado, o que ele escreveu, o que ele fez, portanto, a sua grande contribuição nesse parlamento e em todas as instâncias por onde passou. Uma figura que só engrandece cada vez mais através do seu nome toda a história da Bahia e principalmente o que ele construiu ao longo de toda a sua vida pública, com dedicação, eu diria, com grande louvor. A mesa do Congresso Nacional se solidariza com a manifestação do senador Walter Pinheiro e faremos, como manda o regimento, constar da ata dos nossos trabalhos. Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da emenda constitucional. Antes, porém, eu quero registrar com muita satisfação as presenças honrosas do relator da proposta de emenda à Constituição no Senado Federal, que deu origem à emenda constitucional número 88 de 2015, senador José Jorge. O senador José Jorge foi o primeiro relator dessa proposta de emenda à Constituição e nós brincávamos há pouco, foi também a sua primeira vítima, porque recentemente o Zé Jorge se aposentou do Tribunal de Contas da União. O Zé Jorge foi sempre aqui um grande companheiro, um destacado amigo, um espetacular parlamentar e também um grande ministro. Parabéns, Zé Jorge, muito obrigado por sua presença hoje aqui nessa casa. Registro com muita satisfação a presença do relator da proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados, deputado federal João Castelo, também uma honra muito grande, João Castelo, tê-lo aqui entre nós nessa sessão histórica. O João Castelo, que é deputado, foi governador, prefeito, governador do Maranhão, prefeito de São Luís e também um grande amigo. Registro com muita satisfação a honrosa presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, da excelentíssima senhora ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, uma honra também muito grande tê-los aqui. Registro com satisfação a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho. Registro com muita satisfação a presença do ministro do Tribunal Superior Militar, almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto, do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Lorival Ferreira dos Santos. E, em nome de todos, mais uma vez, eu quero honrosamente agradecer a presença do ministro Raul. Uma honra, ministro, muito grande tê-lo aqui. Registro com satisfação as presenças também honrosas dos estudantes do ensino médio do Centro Educacional número 1 do Guará. Uma honra muito grande tê-los aqui no Senado Federal, no momento em que realizamos uma sessão do Congresso Nacional de promulgação de emenda constitucional. Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da emenda constitucional, foram preparados 5 exemplares
destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O deputado Valdir Maranhão, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, fará a leitura dos autógrafos da emenda constitucional e, em seguida, proceder-se-á às assinaturas. Artigo 1º do artigo 40 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte alteração. No seu artigo 40, inciso 1º, parágrafo 2º, compulsoriamente, com preventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. No seu artigo 2º, o ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 100. Artigo 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, a aposentação compulsoriamente aos 75 anos de idade, nas condições do artigo 52 da Constituição Federal. Artigo 3º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 7 de maio de 2015. Assino neste momento, juntamente com o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, a emenda constitucional número 88 de 2015. Convido os demais membros da mesa do Congresso Nacional e das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a porem suas assinaturas às emendas. Solicito aos presentes que se coloquem novamente em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional 88 de 2015. E tenho a honra de conceder a palavra ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, excelentíssimo senhor vice-presidente do Congresso, deputado Valdir Maranhão, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro tenente brigadeiro do A, William de Oliveira Barros, senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedrais, ministros do STJ, Humberto Martins, Laurita Vaz, Napoleão Nunes Maia, Raul Araújo, seus relatores das PECs na Câmara e no Senado, deputado João Castelo, senador Zé Jorge, ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto, senhor presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Lorival Ferreira, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, na década de 40, a expectativa de vida do brasileiro estava em torno de 40 anos de idade. Ao longo da década de 80, subiu de 63 para quase 67 anos. Hoje, já supera 75 anos e tem crescido em média 4 meses a cada ano. Entretanto, permanecia em vigor até agora
a norma estabelecida na Constituição de 1946 e repetida na de 1988, que determinava a aposentadoria compulsória para todos os servidores públicos aos 70 anos de idade. Mudaram os tempos, é natural que mudem as regras. A Emenda Constitucional 88 permite, mas não obriga, a extensão do trabalho até os 75 anos, fazendo desta a nova idade de aposentadoria compulsória. Para os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, a aplicação do novo limite é imediata. Para os demais servidores, tendo em vista as características específicas de vários setores da administração pública, dependerá de lei complementar. Parece claro que, além de acompanhar a evolução da sociedade, essa mudança contribui para a eficiência do serviço público. Aos 70 anos, muitos servidores, talvez a maioria deles, estejam em plenas condições de trabalho e reúnem invejável experiência. Abrir mão disso em função de uma previsão constitucional fixada em décadas atrás configurava um desperdício de talento, em especial de conhecimento. A aprovação da emenda proposta pelo Senado dá seguimento também à diretriz que adotamos na presidência da Câmara dos Deputados de colocar os debates que estavam indefinidamente sem serem apreciados e votarmos matérias sobre as quais as posições têm que ser refletidas no voto e que as discussões dificilmente vão alterar nos tempos as posições de cada um. Se uma proposição está pronta para ser votada, ela deve ser votada. Nós entendemos que desperdiçar, como já falamos aqui, não só o talento, mas a experiência, e entregarmos isso para a iniciativa privada do talento desses que são compulsoriamente aposentados e, ao mesmo tempo, impedirmos que se gere uma economia aos cofres públicos pela necessidade de reposição e, consequentemente, a despesa de aposentadoria acumulada com o novo salário, por si só, configura um gesto do Congresso Nacional de melhorar as contas públicas. A melhora de avaliação que o Congresso Nacional tem refletido nas pesquisas de opinião pública são os sinais que o Congresso Nacional está no seu caminho certo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, excelentíssimo presidente do Tribunal Superior Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar William de Oliveira Barros, excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedras. Em cumprimentando o deputado Eduardo Cunha, eu cumprimento todos os senadores, todas as senadoras, todos os deputados, todas as deputadas. É recomendável atalhar interpretações impróprias, fazendo um sumário da proposta que, por sua autoria e origem, desautoriza ilações políticas. Em 2003, o senador Pedro Simon apresentou a ideia ao Senado Federal. Foi aprovada em 2005 e remetida à Câmara dos Deputados. Os profetas certamente não saberiam o nome do presidente da República de 2015, em função da dinâmica do processo político-legislativo. No parlamento, cada proposta, por sua especificidade, tem uma trajetória única e um período de maturação. A própria reforma política tramita nas duas casas do Congresso Nacional há 12 anos.
Se aprovado qualquer item, não falta quem ache que se trate de algo contra alguém. Leis são despersonalizadas, institucionais e não políticas. O aumento da expectativa de vida, aqui já colocado pelo deputado Eduardo Cunha, e a necessidade de contarmos com a densidade intelectual, tirocínio e experiência de profissionais altamente especializados, levaram o senador Pedro Simon a apresentar a sugestão. Na década de 1980, quando a Constituição Federal foi aprovada, a expectativa de vida no Brasil, já nos lembrou o deputado Eduardo Cunha, era de 62,5 anos. Hoje, chega aos 74,6 anos. A chamada compulsória aos 70 anos ficou anacrônica e ela própria está sendo aposentada agora. Além de evitar o desperdiçar de cérebros, a proposta implica em uma economia, com a sua extensão, estimada de 20 bilhões aos cofres públicos em 5 anos. Enquanto o Executivo castiga trabalhadores em busca de 18 bilhões, o Congresso dá sua contribuição ao ajuste impropriamente denominado de fiscal e apresenta uma economia de 4 bilhões de reais ao ano. Como se vê, a experiência não tem preço, mas sim economia. A proposta é oportuna, positiva e reflete a realidade do país. Ao permitir que o servidor, no auge de sua capacidade intelectual, se aposente e contrate um novo funcionário ainda inexperiente, o Estado perde duplamente. Passa a pagar a aposentadoria do funcionário, geralmente elevadas, com plenas condições de trabalho e, simultaneamente, o salário do admitido. Devemos diferenciar aqueles que não estão aptos ao exercício do ofício, por motivos variados, daqueles que ainda possuem capacidade e lucidez e são expurgados para a aposentadoria compulsória. Ao completar 70 anos, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser considerado incapaz de prosseguir trabalhando na esfera pública, até mesmo na privada, onde a experiência e o acúmulo de conhecimento proporcionam cargos de chefia e remuneração superior. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, os magistrados permanecem no cargo pelo tempo em que se acharem em condições. Alguns chegam aos 90 anos. Isso porque, atualmente, é mais relevante o conceito da idade funcional, a capacidade para realizar tarefas corriqueiras, do que a mera cronologia. Se fosse regra geral, o jubilamento aos 70 anos de idade, a humanidade teria sido privada de grandes gênios das artes, da literatura, da música. Se a regra fizesse algum sentido lógico, não teríamos a Constituinte capitaneada pelo saudoso Ulisses Guimarães, que profeticamente sentenciou: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a sua reforma. Muitas alterações foram demandadas pelo tempo. A sociedade evoluiu e as leis precisam ser aperfeiçoadas, como apropriadamente pontificou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Moreira Alves, na abertura dos trabalhos da Constituinte em relação à eterna quimera em busca de constituições perfeitas. Pontificou o ex-presidente Moreira Alves do Supremo Tribunal Federal: não há mais lugar
para que se pretenda a imutabilidade absoluta da Constituição, que é mera dedução lógica da teoria do contrato social. A incoercitível mutabilidade das condições sociais, políticas, econômicas e culturais dos povos não se compadece com o imobilismo indefinido do texto constitucional. Eu próprio, e me permita, presidente Lewandowski, senhores presidentes, senhores ministros, senhores senadoras, senhoras senadoras, meu caro presidente da Câmara dos Deputados, eu próprio já promulguei 27 emendas à Constituição modernizadoras. O processo é natural, opõe, como todos sabem, os favoráveis e contrários, mas sempre prevaleceu a maioria e sempre prevaleceu o melhor argumento. Neste debate específico, as razões em contrário, na minha perspectiva, era absolutamente inconsistente. O arejamento intelectual, como forma de não engessar a jurisprudência, não é privilégio do pouco tempo da vivência do ofício. Tampouco é reserva de mercado de jovens. Os mais experientes, os que acumularam conhecimento, reúnem mais elementos para a mudança segura. Aproveito esta digressão para homenagear na seara política um decano irrequieto cuja alma transformadora não nos cansa de surpreender. E nessa matéria ele trabalhou muito para que hoje nós tivéssemos a sua promulgação. O nosso estimado presidente José Sarney. A morosidade da justiça, menos ainda, pode ser creditada àqueles que já completaram 70 anos. Este é um problema conjuntural, até do erário, mas nunca etário. Não por outros motivos, o Senado Federal tem se empenhado em fornecer novos instrumentos à Justiça para a celeridade da prestação jurisdicional. Esta semana mesmo, votamos a lei da arbitragem, que se soma a outras iniciativas para desafogar o judiciário. Demos um importante passo, novamente, como fizemos antes na reforma constitucional do Poder Judiciário, na criação e fortalecimento dos juizados especiais, na mediação, além da súmula vinculante e da repercussão geral. Atualmente, como todos sabem, o Poder Judiciário brasileiro possui cerca de 90 milhões de causas para julgar. Esse contexto é alimentado pela crescente cultura da litigância e pelo excesso de leis. Essa direta responsabilidade de todos nós, do Congresso Nacional, desta casa e da outra casa do Congresso Nacional. Estejam certos, absolutamente certos, que esses 90 milhões de processos não estão todos em escaninho de juízes mais provectos. Por todos estes argumentos, não tive nenhuma dúvida em promulgar a emenda constitucional, presidente Eduardo Cunha, um dia após ela ser aprovada na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de, mais uma vez, de aproveitar o ensejo para parabenizar o presidente Eduardo Cunha pela aprovação da emenda sintonizada com os novos tempos. Demonstração que estas duas casas devem, eu tenho defendido muito isso, e na sua presença quero defender novamente, de que essas duas casas devem estar afinadas e sensíveis às causas meritórias do povo brasileiro. A mudança é boa para o Brasil, é boa para o judiciário, significa que no momento da crise, sobretudo, o poder político não escolheu o caminho da politização do poder judiciário. Entendo particularmente, embora seja uma iniciativa do Executivo, que com os mesmos critérios esta faculdade seja ampliada aos demais servidores públicos. Ontem mesmo,
nós recebemos uma proposta de emenda à Constituição que teve como primeiro subscritor o senador José Serra nesta direção. A extensão por mais 5 anos daqueles que já iriam pendurar as chuteiras dos tribunais superiores é facultativa e, como todos sabem, não será de pronto realizada ou automática. Há aqueles que, por inércia ou incapacidade ou incompetência, o porquê querem, já deveriam ter pendurado a chuteira e não o fizeram. E há aqueles que, com talento e criatividade, devem se esquivar do pijama e continuar, pelo menos por mais 5 anos, ajudando a nação. Eu agradeço a presença de todos, mais uma vez agradeço a presença do excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, do excelentíssimo senhor presidente do STJ, ministro Falcão, do presidente da Câmara dos Deputados, de todos os convidados, senadora Ana Amélia. Permita, senhor presidente Renan Calheiros, sair do regimento numa cerimônia dessas por uma questão de justiça. Primeiro, cumprimentá-lo pela iniciativa da cerimônia, pela relevância do que estamos aqui promulgando. Segundo, cumprimentar também a presença do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do STJ, das demais autoridades que compõem o Poder Judiciário brasileiro. Mas, como senadora do Rio Grande do Sul, e o faço com muita honra, em nome do senador Paulo Paim Lazia Martins, a reverência e a lembrança de que esta iniciativa que estamos promulgando agora, chamada PEC da Bengala, tem um autor que deixou esta casa recentemente, o senador Pedro Simão, que ficou bastante sensibilizado com o seu gesto, senador Renan Calheiros, de ter ligado a ele, convidando para que ele aqui estivesse presente para receber o reconhecimento desta iniciativa, que foi em 2003. E o senador Pedro Simão só não está aqui participando desta cerimônia tão importante por um problema de saúde na família e, portanto, ele, por isso, justifica a sua ausência. Então, eu, com muito bom grado, muito honradamente, tomo essa iniciativa em nome dos senadores do Rio Grande do Sul, porque penso que o Estado é um Estado legalista, é um Estado democrático também, não é um país amigo, é um Estado integrado à Federação Brasileira, que hoje tem o orgulho de saber que o seu autor, senador Pedro Simão, é o responsável pelo ato que nós estamos assistindo neste momento. E cumprimento ao Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Edson Lobão. O que o Congresso agora faz é atualizar a principal lei do país, a lei balizadora, que é a Constituição Federal. Eu devo lembrar que há 12 anos, quando fui eleito presidente da Comissão de Justiça, iniciamos ali a reforma do Poder Judiciário, que no âmbito da comissão se concluiu em 2004. No início, Vossa Excelência fez uma homenagem ao senador Zé Jorge. Zé Jorge não é um jurista, é um engenheiro. Mas eu o convidei para um papel fundamental de relator da reforma do Poder Judiciário. E ali está a gênese, o início do debate em torno da elevação da aposentadoria compulsória para 75 anos. Zé Jorge e eu e Pedro Simão tentamos votar, já naquela reforma, a elevação do limite de idade para 75 anos. Houve quem se opusesse, e conto essas coisas porque, de algum modo, estamos fazendo história. Houve quem se opusesse pelo fato de que
a medida não alcançava a todos os servidores públicos do Brasil. Partiu dali, portanto, a ideia de se concluir esta reforma e, no passo seguinte, que agora faz o senador José Serra, ampliarmos para todas as instâncias. Mas quero dizer agora que não fosse a iniciativa de Vossa Excelência, a coragem, junto com o deputado Eduardo Cunha, e nós não teríamos chegado ao momento que agora estamos. Cumprimento o deputado João Castelo, que foi também senador da República e que teve nesse passo agora a sua presença reveladora do sucesso ao qual agora chegamos. Deixando, portanto, os meus cumprimentos a Vossa Excelência, repito, ao deputado Eduardo Cunha, aos estímulos do presidente Sarney, a presença marcante do então senador Pedro Simon, a todos os meus cumprimentos por este avanço que temos na Constituição Federal. Obrigado, senhor presidente. A Vossa Excelência, senador Edson Lobão. Antes de encerrar a sessão, a presidência agradece mais uma vez às autoridades e a todos que nos honram. Senador José Serra, antes de encerrar. Senhor presidente, quero me realmente congratular com o Congresso Nacional, o Senado de antigamente, a Câmara de hoje, e nessa solenidade promulga-se uma emenda muito importante para o país. Como mencionou Vossa Excelência, apresentei ontem um projeto de lei complementar estendendo às 3 esferas da administração pública e aos 3 poderes, e poderes próximos, como o caso do Ministério Público e Tribunal de Contas. Quero só sublinhar, senhor presidente da Câmara, senhor presidente do STF, senhor presidente do TCU, que este projeto, do ponto de vista da teoria dos jogos, é um projeto ganha-ganha. Ganham os funcionários, porque cada vez mais há um crescimento das aposentadorias compulsórias, ou seja, pessoas que aposentam aos 70 anos sem terem completado um determinado período de serviço que lhes permitiria ter uma aposentadoria maior. Por outro lado, uma economia que nós estimamos entre 800 e 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano para o setor público no seu conjunto. É uma emenda que só proporciona ganhos do ponto de vista econômico e salarial. É raríssimo que isso aconteça. Uma iniciativa parlamentar que em vez de o resultado negativo, né, traz um resultado positivo para todos os lados. Sem falar, naturalmente, do proveito para o país, que é o aproveitamento, né, de pessoas, além de 70 anos, que estão com pleníssimas condições de trabalho, às vezes até em circunstâncias melhores. Não estou puxando brasa para a sardinha daqueles que, como eu, têm mais de 70 anos. Mencionei ontem, repito aqui, o episódio do ministro Jatene. Como ministro da Saúde, eu compareci à solenidade de aposentadoria do ministro Jatene. Na época, foi até o presidente do Senado, na ocasião, o senador Antônio Carlos. O ministro Jatene se aposentou prematuramente, né? E isso acabou levando, inclusive, a perder o gás, né, do seu trabalho universitário, formação de equipe, né, e tudo mais. Uma compulsoriedade absolutamente desnecessária. É apenas um exemplo que sempre me marcou muito e que vi sempre com muito bons olhos a emenda, naquela época, impulsionada pelo senador Pedro Simon, que a lembrança disso é importante para que nós limpemos a iniciativa que a Câmara tomou de acelerar a aprovação do projeto de qualquer conotação política. Sempre vai haver uma determinada conjuntura quando se aprova uma emenda. O importante é que a emenda constitucional é para sempre, até naturalmente que possa, no futuro, ser alterada. O espírito do Congresso, ao aprovar essa emenda, foi o da melhora da qualidade do serviço público e de maximizar o potencial dos recursos humanos da sociedade brasileira. E me congratulo, portanto, com todos os meus colegas e com os presidentes aqui presentes por essa promulgação. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência agradece às autoridades e a todos que nos honraram com suas presenças. Declaro encerrada a presente promulgação.